Voltamos aqui então ainda falando sobre o ciclo do abuso sexual. Bom, você deve ter visto o vídeo do doutor canadense especializado em trauma, Gabor Mate. Esse vídeo, ele é muito profundo. Eu já até tive numa situação dessa de encaminhar esse vídeo para uma mãe, na mesma situação, com uma criança. E não só para os pais, né, mas ele também traz uma clareza para quem foi abusado. Porque o abuso, ele não é só em relação ao abusador, ao ato em si. Ele é muito mais complexo. E muitas crianças, muitas vítimas, muitas mulheres chegam até mim com muitos problemas com a mãe. E isso reflete inconscientemente a queixa de ela não ter sido vista, não ter sido protegida, ter se sentido sozinha naquele momento. A mãe não fez nada, no sentido de, né, não abusou dela, só cuidou, protegeu da forma que ela pôde, mas fica essa falha, esse gap, esse espaço aí no meio, que são muito mais pessoas envolvidas do que a criança e o abusador e o agressor. E, né, a vítima e o agressor é um complexo muito maior. Então é isso que a gente vem trabalhar também, e não é um complexo muito maior só ali naquela escala daquele ambiente quando aconteceu, mas também depois, durante a vida daquela vítima, vai se atingindo várias coisas, e a gente vai falar sobre isso aqui, que acarretam, né, consequências aí desse abuso. E é importante a gente ter em mente, né, o porquê que a gente precisa dessa proteção. A criança, nesse livro do Sapiens, do Yuval Harari, ele é um livro muito interessante. Ele fala sobre uma breve história da humanidade. Ele conta, né, desde os tempos das cavernas, antes de Cristo lá, a Idade Média, bem Homo sapiens ali, ainda macaco, ele ainda traz essa evolução dos Homo sapiens, da humanidade. E nesse livro, ele fala dessa evolução. E na evolução do homem, um dos fatores principais é que passamos a ser bípedes, a andar, né? Somos mamíferos que andamos com duas patas, as duas pernas. Todos os outros mamíferos são 4 patas. Essa evolução trouxe benefícios, mas também trouxe alguns prejuízos. Na época de Tempo das Cavernas, essa evolução, por que foi crucial essa evolução? Porque nós temos a evolução cognitiva, né? Então, por que o homem dominou a Terra e se destacou dos outros animais? Né? Então, tivemos essa evolução cognitiva de construir, de nos desenvolvermos ali pela inteligência. E não foi pelo tamanho do cérebro, porque tem outros animais que têm força maior, né? Um elefante, um leão, eles dominariam ali aquele meio naquela época. Uma das evoluções, então, né, dessa cognição foi, então, começar a andar com 2 pernas e ter as mãos livres para poder atacar o invasor, para poder construir ferramentas e para ter uma visão tanto da presa ou do invasor, da pessoa, do inimigo. E isso, né, ajudou, né, a gente a começar a dominar aí os ambientes, a Terra, né, o planeta, assim. Então, só que tivemos um prejuízo. E aí aqui nesse livro ele conta
Esse prejuízo foi que, diferente dos outros mamíferos, para nos manter então em pé, andando de 2 patas e não de 4, tivemos que afinar a nossa cintura. Afinando a nossa cintura para poder ter o equilíbrio, a nossa cabeça é muito pesada, então a gente, né, tem aqui esse sustento, afina um pouco para equilibrar, afina um pouco aqui a cintura, e afinando essa cintura, a gente então hoje nasce prematuro, o que é o normal hoje nosso é prematuro se a gente comparar com outros mamíferos. Então, se você, não sei se você já viu um bezerro nascendo, eu já vi, eu tava andando de cavalo lá com meu pai e quando veio, tava todo sujinho lá, ele levanta, começa a andar e cai, levanta, começa a andar e cai. Ou seja, são animais que logo eles já conseguem andar, a caçar e eles conseguem sobreviver sem depender dos pais. O gato, a mesma coisa, ele amamenta ali, o cachorro amamenta e logo ele já começa a andar, ele começa a cheirar, ele começa a ter ali habilidades suficientes. Por quê? Porque eles conseguiram, né, como são mamíferos de 4 patas, então eles se desenvolveram muito mais e eles já nascem quase prontos. Já o ser humano, por ter afinado a cintura, os bebês, os bebês que sobreviviam começaram a ser prematuros, porque o canal vaginal estreitou. Então, a mulher não conseguia dar o parto naqueles que se desenvolviam quando eles andavam de 4. E então começou a prevalecer a raça, né, o humano prematuro, que nasce, né, com os 9 meses lá, daquele jeito que a gente conhece hoje. E qual que é o prejuízo? Porque a gente tem uma criança muito mais dependente do adulto, ou seja, por anos a criança não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue se proteger sozinha, ela não consegue muitas coisas sozinha, ela não consegue fazer, ela precisa do adulto ali, né? Então, a gente tem o nosso cérebro, ele tem desenvolvimento até os 25 anos, né? A gente tem aí por lei a idade de 18, mas nem tão tanto assim, até os 10 pelo menos, a criança não tem muita noção de muita coisa, né? Ela precisa de uma orientação. Depois dos 10, ela começa um conhecimento ali de mundo, né? De acúmulo de experiências e algumas coisas a mais ali. Mas ela fica muito dependente do adulto e isso causa um vínculo muito forte, né? Então ela entende que aquela pessoa que está trocando a fralda, que está alimentando, que está oferecendo um lar de proteção, é uma pessoa boa que está preservando a vida dela. E ela então, ela se espelha muito nesse ambiente que ela tá. Então ela é um cérebro que absorve, esponja. Porque se ele conseguiu sobreviver mais do que eu, quer dizer que eu devo fazer, né, a mesma coisa. E é isso. E é isso aí. Então a gente fala que o fator crítico da criança, ele é bem baixo. Tudo para ela que fala para uma pessoa que é mais adulta, que é mais velha que ela, é uma autoridade, ela considera como uma verdade absoluta. Ela entende que aquela pessoa, né, olhando pelo cérebro ali bem primata, reptiliano, que aquela pessoa sobreviveu mais do que ela, então ela sabe mais, então deve ser uma verdade aquilo. Então, por isso que pais, professores são muitas referências ali para a criança nessa idade, nessa época. E a criança, ela, né, copia muita coisa, ela não tem um fator crítico, ela não consegue analisar e julgar, não tem ferramentas, por isso que eu falei lá na outra aula, ela não tem ferramentas suficientes para entender o que está acontecendo. E o que eu mais escuto durante a sessão, quando chega a cena do abuso, como que ela está se sentindo? A primeira frase ela não está entendendo nada. É uma frase clássica de vários clientes que a criança está ali sem entender o que está acontecendo. Ela não tem a ferramenta de proteção,
para isso. E também a gente pode entender aqui, né, que é isso. A gente nasce prematuro, a gente depende do adulto para proteção. E a gente, né, precisa entender que sim, a criança não tem essa ferramenta, não tem como se proteger. E de alguma forma ela começa ela pode tanto gostar da atenção, do carinho, ou já começar a ficar incomodada de que algo tá estranho acontecendo. Ela não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ela sabe que alguma coisa, né, começou ali a acontecer e tá sendo estranho para ela. E a criança, ela sempre conta. Por isso que no vídeo ele falou, você não, né, eu não sei como foi as palavras, mas no intuito que a mãe, ela não quis enxergar, ou de forma consciente ou de forma inconsciente. Porque a criança sempre conta. Ela pode não falar, mas ela conta. Ela conta por meio de desenhos. Ela conta por meio de ações. Ela conta por meio de mudança de comportamento, de humor, de não querer mais sentar no colo do tio, de não querer mais ir na casa da avó quando o vô tá lá. Ela conta. Só que só adultos saudáveis, e aí é que tá a nossa falha, porque temos poucos, né? Que seria, né, no caso do que o Gaberman até falou, seriam adultos que procuraram trabalhar os seus próprios traumas. Só adultos conscientes, atentos ali, vão conseguir enxergar. Esse tabu, ele é um tabu tão grande que, assim, todo mundo sabe do abuso infantil, mas ninguém conhece alguém, porque a vítima, obviamente, não conta. Mas não é só por isso também. É porque é tão feio, né? É tão, assim, asqueroso, que, assim, é só na família do outro que isso acontece. Na minha, não. É só na família dos outros, é só quem tá ali, às vezes, né, baixa renda, vulnerável. Na minha, aqui na minha não. E quando isso vem à tona, de alguma forma, vem a negação, porque só acontece na família dos outros, aqui na minha não. Então não vamos contar pra ninguém. E assim, já tive cliente que a mãe, né, já teve pessoa que a mãe achou que ela contou pra mãe e a mãe falou que ela tava querendo roubar o namorado, que era o padrasto. A mãe já descobriu por diário que a criança contava ali e a criança apanhou e era o pai. Já teve da vítima contar pro pai e ele já falar que por ser o irmão, né, o filho dele também, jogar pro lado espírita, que precisava resolver nessa vida alguma coisa, que talvez por isso aconteceu. Já teve, assim, fora os casos que, quando é contado, se ignora, finge que nada aconteceu. Tamanha a negação, né? Porque a pessoa não quer se posicionar ali como deveria ser a proteção, né? E acabou não sendo. E ela não aceita, às vezes até por conhecer o agressor e confiar nele e acreditar nele e não querer enxergar mesmo e se respaldar nisso, nesse sentimento de que não, essa pessoa não faria isso. Então, só adultos muito assim saudáveis conscientemente, fortes para trazer a responsabilidade, vai poder acolher e tratar essa vítima. E esse tabu, ele é tão grande, né, que na época Freud,
ele tratava, né? Ele clinicava, e a ocorrência era tão grande que ele falava que era fantasia, que era fetiche, que era algo neste nível, porque ele não acreditava, tamanha era a frequência de mulheres que chegavam lá contando de abusos quando muito pequenas. E aí veio quem? Veio Ferenczi, que é amigo também de Freud, psicanalista húngaro. Ele falou, não, é realidade, isso acontece. E ele se aprofundou nesse tema, considerando como uma verdade. E aí vou trazer um trecho dele aqui. Ele fala, então, o traumatismo psíquico resultava não só do evento traumático em si, mas também da reação dos adultos e de sua indiferença diante do sofrimento da criança. Mas é outro trecho que eu vou falar aqui para vocês. Então, o Ferenczi, ele vai trazer o lado da criança e o que acontece psicologicamente, no psíquico dela, quando temos o abuso. A criança quer mesmo seduzir, sentar no colo, acariciar, beijar, mas espera que tudo isso retorne na mesma moeda, na linguagem da ternura. Contudo, quando a sexualidade genital adulta impõe uma excitação excessiva ao seu pequeno corpo, as fantasias inconscientes de sedução em relação ao adulto tendem a se confundir com a realidade, provocando a emergência de um forte sentimento de culpa na criança vítima de violência. Sua onipotência, faz com que acredite que, se foi capaz de provocar o desejo do adulto, então deve merecer sofrer as consequências de seu próprio desejo. Então ela tem aí um choque entre a ternura da criança, e as respostas passionais ou perversas do adulto. Bom, então quando acontece isso, a criança, ela é arrancada ali da linguagem da ternura para uma erotização, uma sexualização. E ela fica muito confusa, ela fica sem entender. E quando ela fala, ela pede ajuda da forma dela, com as ferramentas dela, e ela não é compreendida, é a segunda forma de trauma, que é a pior, que é o que o Ferenczi fala, e ele chama de desmentida, que ele fala que é o seguinte: a desmentida é fundamental para que haja o trauma. A incorporação ou negação por parte do adulto, desautorizando a fala da criança. Desta forma, a desmentida se torna traumática e desestruturante para a criança. A criança não consegue simbolizar o ocorrido, o adulto perde a chance de simbolizar quando nega. Assim, a criança duvida das próprias percepções. Ela fica muito confusa, fica sem entender o que está acontecendo. E a única pessoa que traz ela para a realidade e fala que ela não está confusa, que está tudo bem, que é isso mesmo que está acontecendo, é o abusador. É a única pessoa que ela traz ela para a realidade, tira ela dessa confusão. Não, então aconteceu mesmo, tá acontecendo. E aí nessa confusão toda, o abusador é a única pessoa que compreende ela. Acaba acontecendo então a identificação com o abusador. Às vezes a criança passa até a procurar o abusador, porque é o único que sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu, é um cúmplice ali e que tira ela um pouco dessa loucura, dessa confusão. E essa identificação acaba gerando um vínculo erotizado.
E esse é o único vínculo que essa criança entende. Conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo o que aconteceu. Igual eu falei, lá na escola, com outras convivências, com outras pessoas. E ela entende a gravidade e ela traz então a responsabilidade, a culpa. Se sente a pior pessoa do mundo, um monstro, porque ela tem esse vínculo forte com essa pessoa que trazia ela para a realidade, fazia se sentia bem. E ela entende que ela procurou isso, que ela, né, despertou tudo isso, que ela é uma co-participante, ela tem participação em tudo aquilo. Que às vezes, nossa, eu tinha, né, 5 anos e já pensava em sexo, porque era o único vínculo que ela conheceu naquela época. E por isso que uma criança de 13 anos, igual lá no vídeo, quer tirar a vida. Ela se sente muito vulnerável e não consegue se proteger. Ela, né, ela entende que o que ela fez, o que aconteceu, que ela não tem essa capacidade, que ela é culpada, e aí ela tem, né, o sentimento de desprazer da vida, de não fazer sentido de estar vivendo. E pensa você, né, pelo lado, igual o Dr. Gabriel até falou, olhando pelo lado da criança que quer tirar a vida, é uma dor tão grande que é compreensível esse lado dela que quer tirar a vida. Na verdade, está querendo o bem, ou seja, que ela pare de sofrer tanto. E trazendo toda essa consciência, essa criança passa, então, se não tendo muita ansiedade, né, pela vida adulta, depressão. E outra questão que o Ferenczi traz é da submissão. Uma pessoa que é submissa, e não só na questão de relacionamento, de sexualidade, em todos os outros. Então, no trabalho é uma pessoa submissa, o chefe explora, né? A pessoa rala, faz de tudo ali e não é promovida, é passada para trás. É uma pessoa que em vários momentos da vida vai, né, comprar um carro, é passada para trás. Ela várias vezes, e não é à toa também que esse comportamento que ela, né, herdou ali desse trauma de submissão, ele acaba acontecendo às vezes várias vezes. Eu já recebi vários clientes falando assim, a primeira vez que eu fui ser abusada, eu tinha 5 anos. Fui pelo meu irmão. Depois foi pelo o vizinho. Depois foi porque é uma pessoa que o abusador, ele consegue enxergar essa submissão na vítima. E isso acontece várias vezes na vida dessa pessoa, quando ela não trabalha e não traz para a consciência esse sentimento. Uma pessoa que vive culpada, vive sentindo culpada, é uma pessoa que é submissa. E tanto na vida profissional, na vida pessoal, em todos os fatores da vida dela, ela vai só acolhendo. Por isso que eu falei, né? Às vezes a pessoa acredita que pondo uma pedra, ela vai seguir a vida dela. E às vezes fica só entrando em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que ela se sente codependente. Por quê? Porque ela não trabalhou essa angústia, ela não trabalhou esse trauma. O trabalho faz e não dá certo, não é promovida, não se sente merecedora, não se sente, né, orgulhosa, tem baixa autoestima. É uma pessoa que sempre está colocando isso ali por baixo, por tudo isso que aconteceu com ela lá na infância. Isso a gente fala que é uma submissão doentia, né, que só vai trazendo prejuízos para ela. Então, uma pessoa submissa na família também, faz tudo para os outros, e as pessoas não entendem, não dá certo, não retribuem. Por quê? Porque é uma pessoa que se sente culpada, que tem baixa autoestima, que sempre se coloca nessa situação. Essa é a importância da gente estar aqui trabalhando esse sentimento. Ela fica uma pessoa na condição de não saber se defender.
E uma pessoa que vive nessa condição de sempre estar se sentindo vulnerável, é compreensível você entender que ela não tem o valor à vida dela. Porque é uma pessoa que vive no medo, vive angustiada, vive culpada. E uma das coisas que Ferenczi fala quando a gente tem a quebra da ternura ali, da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo, é também um comportamento que vem lá desde da infância, quando isso aconteceu. Porque você tira a criança ali da linguagem da ternura, passa pro erotismo. É uma criança que se torna o quê? Adulta. Ela é uma criança que se torna, às vezes, muito mais responsável com as coisas da casa. Ela tem um senso, ela já e não é só adulta na questão da sexualidade, nas outras questões da vida dela também. Uma criança ali muito mais pra frente, né? Pra frentinha. E é uma criança que, às vezes, se veste como adulta, com a roupa, às vezes, de alguém mais velho, que se sente bem ali. Por quê? Porque aquilo ali foi quebrado. A criança, quando a gente tem que, né, a evolução da criança é para se tornar um adulto, sim, sexualizado, né, erotizado, mas ela tem que ser gradualmente. Então, a criança ela vai sendo introduzida a esse universo ao longo da sua infância, né? E não é mostrando né, genitais com toques assim bruscos que você faz essa transformação. Então, às vezes ela vê ali na fazenda um animal, né, o boi, a vaca, e pergunta, e aí, estão namorando e tal, e vai falando as coisas assim aos poucos, para ela entender, e aí quando ela, né, tiver o desenvolvimento necessário, ela vai entender o que de fato é. Mas quando ela é tirada dessa linguagem da ternura e vai então quebrada já, ela é forçada imediatamente para a linguagem da erotização do adulto, e isso faz com que ela mude o comportamento dela. Essa identificação com o abusador acaba gerando um único vínculo que ela compreende. Como ela não foi escutada pelo adulto, então esse vínculo de erotização é o único que ela compreende. Esse trauma vai gerar dois tipos de perfis. O perfil que se afasta da sociedade, que tem medo de relacionamentos, que tem medo, né, de fazer amizades no trabalho, que, né, sempre está acreditando que está ali, que aquele vínculo vai ser com aquele olhar erotizado, porque é o único vínculo que ela conhece. É o único vínculo de relacionamento que ela conhece. E aquela outra pessoa que já é mais erotizada mesmo, se veste dessa forma, né? E aí vai na padaria, vai nos lugares e, entre aspas, dá em cima, mas não no intuito de querer levar para a cama, mas sim querendo estabelecer um relacionamento, um vínculo. E quando a outra pessoa responde achando que é na forma erotizada, ela se assusta, volta para casa às vezes chorando, falando que, né, eu sou uma puta mesmo, toda vez acontece isso comigo, todo mundo me olha só dessa forma, as pessoas só me enxergam dessa forma. Porque ela tem um vínculo de seduzir, um vínculo erotizado, uma maneira de se portar, de se vestir. Ela não, as pessoas que não passaram por esse trauma, elas têm vários tipos de vínculo. Então eu tenho um vínculo com o meu chefe, que eu me comporto diferente do que como me comporto com meu irmão, com meu pai, com o meu colega de trabalho, com o meu amigo de infância, com o meu namorado, com o meu marido, com o meu filho, Então, a gente sabe, a gente tem esses diversos vínculos. A pessoa que passou por esse trauma, ela tem esse vínculo como um único para ela. E aí a gente tem mais ou menos esses dois perfis, que é o perfil que se veste de forma a não querer trazer olhares e se afastar, porque acredita que se ela criar um vínculo com aquela pessoa, aquele vínculo vai acabar naquele relacionamento daquela forma que ela tem de memória no subconsciente dela na infância.
E a pessoa que entende que essa é a única forma de se relacionar e acaba por sempre trazer aquele ar de sedução, aquela forma de se vestir. E aí você entendendo isso, a gente acaba entendendo também muito mais. Tanto é que nesses dois perfis tem a pessoa que acaba sendo às vezes compulsiva por sexo e aquela que acaba tendo a aversão também por sexo. Então, a gente tem também esses dois tipos de perfis. E aí a gente entendendo um pouco disso, quando você vê uma pessoa nesse sentido, você, né, tem um pouco mais de compreensão. Pode ser que ela passou por coisas que a gente nem imagina, que é a forma que ela entende de se relacionar, de se posicionar, de se vestir. E por isso que muitas vítimas, elas sempre falam, sempre acontece isso comigo, toda vez acontece isso comigo. As pessoas, ou a pessoa se sente não compreendida, né? Porque na verdade ela tá ali seduzindo, mas não querendo levar pra cama. Ou ela entende que ela é uma vadia mesmo, uma puta, uma piranha, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela foi ali num cliente, fazer um negócio, num trabalho, na padaria, no açougue, no supermercado. E aí alguém, né, interpretou ela e quando acontece ela se assusta e aí volta ali, acaba tendo essa sensação, esse sentimento. Tudo isso consequência desse trauma, desse aprendizado ali, desse vínculo que foi a única forma que ela foi ouvida, que ela se sentiu ali na realidade, sem estar confusa, sem estar louca, né? Quando não há esse acolhimento, essa ressignificação, acaba, né, por parte dos responsáveis e do adulto, a criança por autodefesa tem esse mecanismo e ela entende pelo resto da vida dela ali isso. E se não trabalhado, não trazendo para a consciência, a gente acaba tendo então a repetição, né, de vários abusos. Bom, é isso. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse ciclo, esses mecanismos de defesa, né, que temos também, sobre a necessidade de proteção de uma criança, que a gente precisa ter essa ciência que, né, é uma criança que precisou de proteção e não foi ouvida, não foi protegida e, né, trouxe essa culpa, essa autorresponsabilidade que a gente vai trabalhar. Porque você não teve culpa, você, né, mesmo quando acontece depois de adulto, né, considerando que já não é mais criança, muitas das vezes, como moramos numa sociedade machista, a gente como mulher também não tem a proteção, né? A gente não consegue nos proteger da forma devida. E infelizmente acontece, né? E ainda mais às vezes dependendo do poder social, né? Ou financeiro mesmo. Então às vezes chefe, né? Assediam, abusam, às vezes clientes, às vezes várias pessoas aí com poder às vezes aquisitivo, né? Acabam tendo acesso ali numa situação, a mulher fica sem saída e ela também traz esse sentimento de culpa, porque na cabeça dela ela poderia ter feito alguma coisa e traz também um sentimento muito de medo, que nosso cérebro fica atento para que se isso acontecer, como que eu vou agir. Então é importante, né? Claro, o nosso cérebro está atento, então se eu estou andando sozinha à noite na rua, é interessante que a gente esteja um pouco mais alerta do que se for numa manhã, né, 9 horas da manhã com o comércio todo aberto, várias pessoas na rua. Claro que é para nossa sobrevivência, a gente não pode, né, existe o medo bom, um medo que nos salva, que nos deixa precavido, né, então às vezes ao invés de ir a pé eu vou pegar um Uber,
é interessante a gente ter esse receio, né? Então, se eu tenho medo de ter um leão dentro da jaula, eu não entro lá, por quê? Porque eu tenho medo. Tô preservando o quê? Minha vida. Então, esse medo, eu tenho que deixar ele ativo. O que não pode é, toda vez, né, que deu 6 horas da tarde, escureceu, ou vou andar na rua, tô morrendo de medo, não tenho liberdade, ou vou encontrar com aquela pessoa por ser do meio social ali, né, da sua família, e aí você dispara tudo isso contra você, e a pessoa que é o seu agressor tá ali, ó, de boa, sem ser prejudicado ali, né, fisicamente nem mentalmente. Bom, não sabemos, né? Talvez ele esteja ali também com os problemas, né? Quem sabe um peso de consciência, sei lá, mas enfim. Aqui a gente tá para trabalhar você, para trabalhar como você se sente, para você não ficar acessando novamente todos esses sentimentos. É por isso que a gente está aqui, que a gente tem que trabalhar isso. Para você não se sentir mais culpada, você ter autoestima, para você saber se posicionar, para você ter orgulho de você, para você se sentir merecedora, sentir prazer, para você estar presente e trazer esse sentimento para o seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai impactar não só na sua vida sexual, mas também na sua vida profissional, nos seus relacionamentos com pessoas da sua família, de amigos e muitas outras pessoas. Espero que esse conteúdo faça sentido para você. Aqui a gente está dando um panorama, você não tem que se encaixar em todos os perfis. Você vai perceber que algumas coisas fazem sentido para você. Então, como eu falei, tem as pessoas que vão se comportar com a fobia social para que, né, não aconteça mais isso. Tem outras que já vão comportar, né, se dando bem ali, relacionando e tal, com aquele vínculo mais erotizado. E é isso, cada mecanismo de defesa vai agir de uma forma conforme esse trauma, né, aconteceu, conforme o seu subconsciente, o seu inconsciente, né, aprendeu ali e está registrado. Então, por isso que a gente fala de ressignificar, dar um outro sentido. Não tem como a gente deletar, infelizmente, né, nesse caso, essa experiência, isso que te aconteceu, mas a gente pode dar um outro significado para que você, ao lembrar do que aconteceu, não traga no seu organismo todas aquelas emoções e sentimentos, que você consiga ver de distância, entender e não trazer toda hora essas emoções, esses sentimentos que vão estar te prejudicando aí, né? Todo esse adrenalina, esse cortisol, esse estresse com os gatilhos que no dia a dia podem aparecer para você. Faz sentido? Escreve aqui para mim, por favor, eu quero, né, entender ali o que vocês vêm compreendendo, se faz sentido, se tem alguma dúvida. E aí agora a gente vai para o próximo passo, que é entender um pouco mais sobre a hipnose e para escutar os áudios. Te espero lá!